Conta um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas. No último capítulo, Emiliano Ponciato tentou a todo custo alcançar a caravana que ia para a capital, Rio de Janeiro, levar os documentos de fundação da cidade. Ao trocar os papéis, voltava para a encruzilhada, quando foi durante uma noite, e no meio da mata e da chuva, teve Emiliano um encontro inesperado com seu grande amor, Mariana. Fique agora com a parte 9. Seu pranto era sentido, miúdo e soluçante. As lágrimas se misturavam com a água celestial que jorrava, chorava junto com ele. Tentou tocá-la, mas quase teve um de seus dedos decepados pelos afiados dentes da fera. Teve de recuar. Poderia se machucar, ou pior, machucá-la ao tentar aproximar-se mais. O monstro, vertido em ira amaldiçoada, o encarou. Continuou rosnando por alguns momentos diante do homem feito, desmanchando-se em lágrimas dolorosas, até que, de repente, parou de rugir. Encarou-o profundamente, como a fera encara outra fera. E por um milésimo de segundo pareceu mudar sua feição. Emiliano percebeu que momentaneamente os seus olhos se tornaram humanos novamente, como se tivessem o reconhecido. E dentro desse olhar, ele viu todo o amor que poderia existir dentro do universo. Mas bastou um segundo, pois um relâmpago fumegante desceu dos céus e veio acertar justamente a grande peroba rosa, produzindo um enorme alarido, o que a fez emitir um grunhido formidável, como uma onça acuada diante do perigo tão feroz, tão selvagem, fez-se o teu rugido, que Emiliano caiu ao chão lamacento. E quando finalmente recuperou a visão, já tinha a fera penetrado na mata densa da montanha. A brisa de maio anunciava a chegada de um inverno rigoroso nas montanhas. Os pássaros se apressavam em construir seus abrigos, e todos na vila de Encruzilhada das Almas faziam o mesmo. Terezo apressou a construção do seu templo. Passava dia e noite como uma monumental máquina a vapor, subindo pedras, levantando paredes, preparando a massa. Não dava trégua ao tempo. Belarmino Perrault intensificou o mapeamento dos arredores, antecipando a chegada de Ponciato. Só faltava a costa sul da cordilheira. Os Cátria preocupavam-se em estocar mercadorias em seu galpão, que serviria à aldeia, aumentando seus lucros. Padre Firmino, apesar da idade cada vez mais avançada, andava metido numa busca implacável. Os buracos feitos no cemitério. Após a construção do tão esperado muro da necrópole, o ancião acreditou que os fenômenos haviam cessado. Entretanto, a cada semana aumentavam em número e circunferência, deixando o decrépito homem ensimesmado. Célia Ponciato dividia seu tempo entre as aulas ministradas a Abelina e Maria Raquel, os cuidados com a casa e a confecção do enxoval do seu rebento, que logo despontaria à vida. Todos permaneciam em constante trabalho, enquanto o Emiliano Ponciato atravessou os umbrais do povoado, acompanhado de uma família. Andara em Cruz Verde procurando trabalhadores livres para desempenhar o ofício em casa familiar. O salário era modesto, mas seriam recompensados com terra e facilidades para empreender uma vida nova. José Ribamar Batista, sua esposa Dagmar e a filha, ainda pequena, Fabiola, preencheram o chamado. A família mineira do início do século passado chegou feliz pelo sonho de recomeçar sua vida. Célia apreciou a iniciativa do marido, embora estivesse brava com ele por ter se ausentado tanto tempo. Valentim Cátria olhou pela janela da sala a chegada de Ponciato e resmungou à dona Juliana.
Olhe só, onde esse homem quer nos levar? A vergonha total. Serviçais brancos, Juliana, serviçais brancos. Garanto que deve ter prometido até salário a eles. É a inversão dos valores dessa aldeia. Logo os negros não vão querer mais desempenhar nenhum trabalho braçal. Vão dizer que é trabalho de branco. Isso chega a ser um pecado, meu marido, comentou Dona Juliana Cátria olhando de lado. Para aquele negro, terreno e liberdade. Para os irmãos brancos, a cozinha e a roça, praguejou com profunda amargura. Logo seremos nós que iremos ao tronco. Esse mundo anda moderno demais, meu marido, respondeu a esposa. Mas deixe, Juliana. O papel do imperador deve chegar em breve. Logo essa cidade será minha. E meu primeiro decreto será expulsar essa família de excomungados. Que Deus lhe ouça, meu marido. Emiliano explicou detalhadamente quais seriam as funções dos novos moradores. Levou-os para tomar a bênção do padre Firmino e mostrou a escola onde Fabiola iria estudar. A menina não deveria ter na época mais idade do que Célia quando chegara esfomeada à montanha com seu pai Guaraci. Isso a fez sentir grande empatia pela garota, mesmo na mais tenra idade, que demonstrava ter a beleza de um vaso raro. Dona de uma graça e delicadeza, bem educada, com seus olhos muito verdes como a mata, que a faria ficar conhecida como Fabiola, a princesa. Alguns forasteiros em sua breve vida perderam-se por ela. É claro que isso iria causar grandes problemas e inimizades à princesa, mas até então era pura e doce inocência. Instalados e bem tratados, Emiliano Ponciato preparou-se para as incursões pelo lado sul da cordilheira. Mas antes precisava resolver um velho problema. Valentim Cátria. O fim da tarde já trazia o ar gelado que anunciava a chegada de junho. Uma centena de anos depois, os primeiros meteorologistas iriam confirmar que geralmente a temperatura de Encruzilhada das Almas sempre se mantinha a pelo menos 4 graus abaixo do clima das cidades próximas, como Cruz Verde e Pouso Azul. E o fator predominante era a altitude elevada da cidade, estando entre as 3 mais altas do país. Casos de nevascas foram registrados no decorrer do século, constando nos autos da prefeitura e nas notícias do Encruzilhense, cujas ruas, segundo escreveram, ficaram brancas como os natais europeus. Valentim Cátria estava contando os potes de doce de leite, quando Emiliano Ponciato atravessou a soleira da porta de sua venda. Boas tardes, seu Emiliano. Que trazes ao meu humilde estabelecimento? Agora tem serviçais brancos. Não precisa mais vir buscar suas prendas, ou os seus empregados não fazem todos os serviços. Mal teve tempo para terminar sua provocação, pois viu as mãos de Emiliano puxar-lhe pelo colarinho, para arrastá-lo até a rua. Quem estava próximo à igreja viu o fundador trazendo Valentim Cátria como se fosse um boneco de pano em sábado de aleluia. Que isso, homem? Ficou maluco? Vós me seja vai entender. E seguiu arrastando o homem pela terra, até subir na pedra do navio ao lado da igreja. E ali, ainda segurando o desgraçado pelo cangote, vociferou. Qual é o nome dessa cidade? O quê? Ameaçou soltá-lo. E novamente perguntou. Qual é o nome dessa cidade? É Encruzilhada, é Encruzilhada. Eu acho que eu não entendi. É Encruzilhada das Almas? Pelo amor de Deus, homem. Me solta, o que eu te fiz? O que você me fez? Mas pode deixar que eu vou te dizer. Tirou do bolso os papéis que Valentim, em sua traição, havia protocolado em Cruz Verde. Estavam manchados pela chuva que Ponciato tinha tomado. Mesmo assim, Cátria os reconheceu no mesmo momento e apressou-se em explicar. Acalme-se, homem. Se eu cair daqui, eu vou quebrar as 2 pernas. Eu não fiz por mal. Eu quero tanto o progresso dessa cidade quanto você. E faz isso por minhas costas. Não foi maldade. Eu acredito que não, claro. Mas vou fazer você engolir essa papelada de Judas que tu és. Agora mesmo, disse enfurecido. Não faça isso. Eu sou um pai de família.
Ou come ou eu te jogo daqui. Ora, Valentim Cátria era alto, mais alto que Emiliano Ponciato. Isso é uma característica comum dos Cátria, porém covarde. Achou melhor não contrariar o homem. Então, em 2 bocadas rápidas, engoliu os documentos, quase expelindo-os em seguida. Engole, senão vai ser pior, asseverou o futuro coronel Emiliano Ponciato, enquanto a praça enchia de gente para presenciar a vergonha de Cátria. Mais uma tua e eu te garanto. Vais embora como chegou, ou mancho minhas mãos com seu sangue sujo. Valentim Cátria haveria de se manter fora do caminho de Emiliano Ponciato por um tempo. As 2 famílias nunca iriam assumir suas rivalidades, tampouco se declarariam inimigos no decorrer dos séculos, mas estariam sempre de lados opostos, tanto na composição geográfica da praça principal, quanto na política e até na própria vida. E assim, como a peleja colocada para hibernar, Emiliano partiu para o mapeamento das encostas da aldeia. A travessia durou 7 dias e noites, cujas dificuldades quase vitimaram fatalmente os 2 exploradores. A princípio, subindo as montanhas, por pouco deram com Pedro Paulo Cátria, o homem da meia-noite, que vinha descendo com uma tartaruga que seria o seu almoço. Porém, apesar de notarem seus rastros, não viram sequer sua sombra, pois nessa época o rapaz já dominava as técnicas de camuflagem que o tornaria, no decorrer das décadas, invisível. Bellarmino Perrault usava seus equipamentos, mapas e bússolas, enriquecendo a expedição com anotações que seriam posteriormente usadas pelos geólogos da Universidade Federal de Mata Cruzeiro. A curiosa região isolada oferecia o vislumbre de paisagens monumentais diante dos paredões de pedras milenares. Colinas enrugadas serpenteavam um caminho que ia até onde os olhos alcançavam. Vez ou outra topavam com pedras que mais pareciam figuras humanas, como o Dosso Pensativo e a Carranca Silenciosa. Os cumes majestosos davam a dimensão da imponente natureza, dona dos céus e dos desfiladeiros profundos. Topos rochosos, gigantescos, coroados pela visão do mundo inteiro, foram escalados pelos 2 viajantes. Um aclive os levou à grande entrada de uma caverna suntuosa. Parecia, sem dúvida, ter sido desenhada pela divina providência. O túnel misterioso de pedras pertencia a outros éons, conforme disse Bellarmino. Seguiram descendo pela formação, até se virem obrigados a acender o lampião a querosene. Os caminhos escuros começaram a se bifurcar, e cada vez que mais desciam, o ar se tornava mais rarefeito. Logo a fumaça preta, proveniente das lanternas, começou a tomar conta do ambiente, e por pouco os 2 não perderam o sentido, inalando o gás venenoso. Precisaram voltar, até conseguirem respirar novamente. Fizeram o caminho de novo, até chegarem a uma clareira monumental, onde, com os lábios petrificados, Bellarmino Perrault observou, sob a luz do lampião, as paredes da câmara. Seus paredões eram cobertos de estranhas figuras tatuadas. Pareceu hipnotizado pelo maior segredo da humanidade estampado na sala escura. Emiliano, acendendo outra labareda, continuou descendo por um dos 4 umbrais abertos na câmara profana. Ao que parecia, o local, em determinado momento do dia, recebia luz natural, por um jogo de rochas que faziam a luminosidade ser canalizada pelos estreitos sulcos da terra. E por lá ficou, em sua extrema agitação, até finalmente conseguir discernir os desenhos rupestres. E o que se viu o deixou impactado como nunca antes. De fato, tomado por estranha desolação, o estudante confirmou pelas pinturas a existência de antigas civilizações nas encostas, onde nos tempos atuais seria a encruzilhada das almas. Teve a certeza observando e tentando reproduzir em seu caderno os desenhos de danças sórdidas em volta da pedra do que hoje seria a pedra do navio. Com horror, reproduziu o que seriam rituais, sacrifícios nefastos. "Isso tudo é horrível", murmurou em soluços,
parando na encosta úmida da cripta. Levou um tempo para o explorador perceber que as inscrições seguiam uma linha do tempo, ordenadas por uma gênesis, por onde um ser desenhado flutuando, emitindo luz de seus poros, dando vida aos seres igualmente de luz. Logo, ao que parece, estes seres, dotados de forças naturais, desenhados em uma convivência harmoniosa e justa, se viam atacados por entidades malignas, tomando-lhes o seu altar. A grande pedra do navio espantando os nativos para as cavernas. É nesse ponto que Belarmino Perrault tinha visto as festas, as danças, as oferendas. A linha temporal continuava mediante uma intensa luta por um livro milenar que contém o poder dos seres da luz. Os dois povos equilibram-se por centenas de anos, demonstradas através das estações do ano, mudando com insígnias antigas do infinito. As descrições continuavam evoluindo ao que, segundo os símbolos, ocorre o primeiro apocalipse, sem, no entanto, ser descrito claramente. O livro, continuou murmurando. Só pode ser o livro descrito por Tereso. A verdade está toda no livro. Continuou por bons minutos repetindo as mesmas frases, até enfim ouvir um grito vindo dos umbrais da cripta. Era Emiliano. Desceu bruscamente seguindo o som, que continuava a ecoar pelos labirintos insondáveis. Não conseguia distinguir as frases ditas, entretanto, dava para sentir tamanha excitação dos uivos incontidos do patriarca da cidade. Chegou a outra câmara e finalmente entendeu os motivos eufóricos dos eufóricos bramidos. Estavam os dois homens em uma cripta, completamente dourada. Pedras incrustadas nas paredes rochosas davam a impressão de estarem em um reino persa. Agora, era Emiliano quem parecia hipnotizado pelo brilho reluzente que se fazia nas paredes conforme ele movia o candeeiro. Isso é maravilhoso, balbuciou Ponciato. É o que eu estou pensando, gaguejou Belarmino Perrault. Pode ter certeza que é assim, reagiu cuidadosamente Emiliano, com um semblante iluminado. Estamos ricos, menino. Ricos! A sala pouco tinha de rocha. Toda sua monumental parede era dourada. Pepitas incrustadas milenarmente denunciavam que ali conteria todo o ouro do mundo. Precisaremos de ferramentas, concluiu Emiliano. É muita riqueza, confiou Belarmino com sabedoria. Todo nosso. Estávamos juntos nessa empreitada desde o começo, asseverou o fundador da vila, esquecendo sua antiga ganância. Mas essa cripta está nas suas terras, conforme a lei, lembrou Belarmino. Depois de muita discussão, onde o garoto provou não ser apenas apegado aos bens materiais, ficou de comum acordo que Emiliano destinaria 30% de todo o ouro para o seu companheiro de expedição, e que os dois deveriam manter segredo sobre o tesouro, pois caso soubessem da fabulosa urna, todos os habitantes de Encruzilhada das Almas correriam perigo. Os viajantes fizeram um cuidadoso mapeamento da caverna e rapidamente voltaram para a cidade. Célia Ponciato os recebeu com grande afeto. Se saudade matasse, finalmente confessou ao ver Emiliano na soleira da porta. Minha menina, exultou-a pegando no colo. Cuidado com o bebê, gritou sorrindo. Você será uma rainha, minha menina, sussurrou em seus ouvidos. Realmente se fizeram verdadeiros os prognósticos do padre Firmino. O inverno se apresentou glacial como nunca antes os poucos moradores haviam visto. Meus ossos já diziam, repetia o clérigo diante da dor que sentia nas pernas. Nessa época ele já beirava os 90 anos. Entretanto, à parte de algumas reclamações de dores nas juntas, o velho mantinha a sanidade de um jovem homem e a energia em seus olhos levantava a coragem de qualquer um na aldeia. Andava entretido com um mistério em seu cemitério. Noites havia em que o ancião não conseguia dormir, pois era perturbado por gemidos humanos, que a princípio imaginou serem frutos da sua mente senil,
mas que, após ficar acordado e atento, realmente notou que os lamentos existiam, como dolorosos uivos em desalento. Saiu à praça certa noite e deu de frente com Dona Juliana Cátria, de camisolão, e os olhos fundos da terceira noite sem dormir. "O senhor ouviu também?" perguntou o refém de grande agonia. "Ouvi, minha filha. Parece um grito de dor." "São aquelas almas sombrias, padre?" "Não, não é época delas. Estariam aqui na frente da igreja se fossem. E elas não gritam desse jeito. É um gemido diferente. Esse que ouvimos é grito mesmo, é grito de terror, de gente com medo de morrer." No dia seguinte, o vigário foi de casa em casa perguntando. Não encontrou o dono do lamento pavoroso, mas de passagem pelo cemitério, onde nessa época ainda mantinha o costume semanal de rezar 20 Padres Nossos, mais 20 Ave-Marias para cada morto. Notou buracos próximos aos túmulos dos 3 finados, Guaraci, Gerôncio e principalmente na tumba de Maurina. O mistério continuava. E na noite próxima, diante dos horrendos gritos do ser humano morrendo, Padre Firmino saiu da capela com a espingarda nas mãos e encontrou novamente a esposa de Valentim Cátria, completamente desnorteada. Padre, ela veio me buscar, pelo amor de Deus." "Quem veio te buscar, minha filha?" A mulher. Ela acha que eu maltrato a filha dela", gritou a matrona exasperada. "Acalme-se, dona", tentou Firmino apaziguar os ânimos. "Não tem ninguém aqui. Olhe em volta." De fato, estavam apenas os dois na praça, mas os lancinantes alaridos ainda eram ouvidos. "Jesus do céu!" clamou o vigário fazendo sinal da cruz. "Parece que alguém está caindo de um penhasco!" exclamou a mulher com as mãos entre o rosto. "Está vindo do cemitério!" bradou em suspense o padre Firmino. E a voz da mulher italiana trazia leves mudanças que flutuavam entre o tremor, o terror e o horror, o desnorteio, a consternação, o choro incontido. Denunciava que o vulto negro da desconfiança estava criando moradia na mente da pobre Juliana. Os duros golpes da vida, o leito compartilhado entre tantos homens, os socos no estômago proferidos por bêbados, forasteiros, patriarcas da Santa Família, marinheiros ou apenas homens que usurpavam de sua juventude. Levaram a sua inocência, levaram e tiraram o brilho dos seus olhos e a fizeram desacreditar no amor puro. Tudo isso ela aguentava como um karma justo, enviado para a mulher lembrar que é parte, que é costela de Adão, que é responsável pelo primeiro pecado. Agora, aquilo pelo que passava nos últimos dias era diferente. Os gritos não cessavam. Ouvia como um lamento enlouquecido, como alguém que, estando no Tártaro, queima vivo. E o pior é que, mesmo dormindo ao seu lado, Valentim nada ouvia. Morria num sono de terçã, encoberto pelos véus oníricos mais profundos. As crianças sortudas tinham um quarto nos fundos da casa, além de herdarem do pai o sono pétreo. Os escravos nada ouviam, pois seu pequeno quarto selado ficava após a horta. Sobrava apenas para ela, pois a janela do quarto sorria para o cemitério da cidade. Homem idiota! Escolheu logo aquele lado da praça para construir morada. E agora ela estava ali, condenada a uma eternidade de lamentos sepulcrais, mortificada em vida sem poder dormir, pois os formidáveis urros poderiam acordar a todos na cidade e até aquele bastardo do Pedro Paulo na montanha, mas só acordava ela e ao decrépito clérigo, que morria em pé com aquela espingarda entupida pelo vício do tempo. Entraram finalmente na necrópole, ainda ouvindo gritos. Entretanto, nada se mostrou ao lampião do vigário, nem vivo, tampouco morto, ainda que os gritos continuassem. Eles estão vindo! Debaixo da terra! Reagiu Juliana apavorada. E de fato, o grito abafado vinha debaixo da terra, para o desespero dos dois.
Rezou-se ali mesmo 10 Padres Nossos e 10 Ave-Marias. No entanto, os sons que a princípio diminuíam à medida que as vozes humanas se exaltavam, ainda continuavam, quase que imperceptivelmente. Padre Firmino, que já havia participado de exorcismos que viravam dias e noites, que já estivera em muitas ocasiões frente a situações que ultrapassavam os limites do conhecido do firmamento, deu-se por encerrada a sessão de esconjuro ministrada frente aos túmulos. Esfriava mais a cada 4 de hora, e os dois foram obrigados a se despedirem e cada um tomar o seu destino da casa, sem ao menos obter a menor resposta frente aos lamentos humanos vindos debaixo da terra. Era comum, ainda em princípios dos primeiros anos de Encruzilhada das Almas, que as pessoas fossem bem recebidas para o tradicional café da manhã. Padre Firmino não dispensava as broas de milho feitas por Célia Ponciato, a quem estimava como uma filha e por quem também o tinha na mais alta estima, lembrando seus tempos pueris, quando o homem chegou em uma carroça trazendo o ferido vilão Gerôncio. Lembrava as tardes em que o religioso lhe contava sobre as maravilhas do velho mundo e das noites estreladas cujas anotações apontavam novidades astronômicas importantes para a própria sanidade. Quando a menina fazia questão de levar o café ao estudioso homem, tinha deixado de beber álcool ao longo dos tempos na montanha, o que lhe conferiu alguns anos a mais em sua fortuna de destino. Mas o café não abriria mão nunca, e fazia disso um ritual de amizade com a garota que hoje transformara-se na senhora Ponciato. Passava as tardes contando-lhes novidades da aldeia, como o gavião Alfredo, que tinha voltado de sua longa migração. Falou sobre os buracos feitos na necrópole e as vozes que tiravam o sono dos dois desafortunados. Ela apenas ria, apesar de respeitosamente, e contava a ele sobre suas dores da gravidez. José Ribamar e sua família, já habituados à rotina familiar, tomaram conta dos animais caseiros da fazenda Ponciato, onde concentravam maior parte dos animais, divididos entre gado, equinos, caprinos e suínos. Talvez a divina providência tenha embutido a Célia Ponciato a semente da fertilidade, já que seus animais multiplicavam-se com rapidez do vento, e tão logo que se comprava uma exemplar nova, lá estava ela prenha de 2, 3 ou até 4 filhotes. Dagmar, a esposa de José Ribamar, tinha grande fama de parteira de grande astúcia e cuidado. Não havia bezerro perdido para a dona. E assim, de tão acostumada aos patos, trouxe à vida o primeiro nativo de Encruzilhada das Almas, em um domingo de manhã. Emiliano, que estava indo para mais uma excursão nas montanhas, foi chamado, ainda antes de atravessar o Rio das Almas, por Tereso, que passava na praça pelo acaso da beleza de Zuca, a escrava. O fundador da aldeia voltou num tiro, acompanhado de perto por Belarmino Perrault, para enfim presenciar o nascimento do fruto de um amor doce e calmo. O amor das cadeiras de balanço no final da tarde na varanda. De duas almas que encontraram um no outro o conforto de não passar o resto da vida só. Célia, que chegara à montanha muito calada e pensativa, que passava as tardes na pedra do navio imaginando conhecer do mar. Ninguém sabia, mas quando menina tinha sonhos de conhecer outros países, morar em terras distantes, seguir o desenho do horizonte. Já Ponciato, gatuno quando menino, apreciador dos prazeres do baixo ventre, embusteiro, enganador, dono de um instinto de viajante que o fizera chegar à bela vista dos pinhais, até que o revés do amor o colocou diante de seu algoz voraz. E com o corpo quebrado, subiu a primeira vez a montanha, e ali ficou, até a chegada dos índios de cabelos compridos, trazendo sua filha, a menina moça no pescoço, vindos do norte, carentes de água e alimento. Tanto tempo se passou, até que o pai abraçou a terra, virando o infinito da terra. Tempo foi em que subiram a montanha numa carroça um padre velho bêbado e uma colossal criatura ferida que traria o desassossego à encruzilhada. Tanto fez que foi atravessado pelo facão afiado de Emiliano, conquistando um local indigno no cemitério da cidade. Foram tempos de muita amizade entre os três moradores: Ponciato,
a menina e o padre. Até que Emiliano, após ficar preso em Cruz Verde, encontrou a família Cátria perdida sem eira nem beira na poeira da estrada. Deu-lhes um rumo, caminho e terras, e muito apoio. Valentim Cátria mostrou-se um traidor arisco, porém covarde. Maurina Cátria sucumbiu frente à igreja, às danças fantasmagóricas das almas sombrias. A menina Belina Cátria sofreu muito, e teria também sucumbido não tivesse descoberto o amor. Pedro Paulo Cátria também sofreu deveras, mas encontrou seu conforto como ermitão na montanha. Maria Raquel Cátria ainda estaria segura em seus sonhos pueris que o acompanhariam até a sua partida em frente à árvore do quintal, sob o olhar desacreditado do pai. Ao chegar, Emiliano Ponciato daria com Tereso, escravo fugido vindo do norte. Depois reclamado por Nhô Francelino, que levou feliz os lingotes de ouro escondidos por Gerôncio, antes de beijar a morte. Belarmino Perrault chegou cheio de livros e vontade de explorar a montanha, mas acabara atraído pela beleza de Belina Cátria. Depois vieram Dona Giuliana, a italiana matrona, malfadada a ouvir os gemidos fúnebres vindos debaixo da terra, além do casal de escravos e sua sobrinha postiça Zulca, a mulata sinuosa, que iria encher Tereso de sonhos. Ainda junto com os escravos, chegaram José Ribamar Batista e sua esposa Dagmar, além de Fabiola, a princesa, para trabalhar na fazenda dos Ponciatos. E agora, finalmente, após quase 20 anos desde aquela tarde fatídica em que o quarto fechado de ferro desceu como um raio do céu, trazendo o senhor de bigodes brancos, nasce o primeiro encruzilhense nativo. Será Joaquim Ponciato, como meu pai, bradou aos 4 cantos da casa, levantando um cálice de conhaque trazido de Mata Cruzeiro em uma de suas tropas de bois. Bebeu a tarde toda até cair na calçada, onde dormiu até o efeito da bebida passar e sentir frio. O dia seguinte foi de festa e diversão. Enquanto Célia Ponciato se recuperava com a ajuda de Dagmar, no quintal, Ponciato assava um novilho ao som da viola bem tocada por José Ribamar Batista, acompanhado pelo tambor de Tereso e do entusiasmo de Belarmino Perrault. O padre, embora convidado e tentado, achou mais prudente comemorar de sua igreja, rezando pela alma e saúde do novo Ponciato. Que cresça com saúde e seja temente a Deus, pediu em silêncio. Valentim Cátria, que estava na cidade, pois vinha diminuindo bastante suas ausências após perder o filho para a Montanha Hermética, não foi à casa de Ponciato parabenizá-lo. Tampouco autorizou que quaisquer de seus fossem visitar o vizinho. Também o patriarca já nessa época não bebia, e muito falava sobre quem mantinha essa prática, dizendo ter sido a bebida alcoólica vinda do diabo para levar os pecadores ao inferno. Foi uma semana agitada para a família do armazém. O pai passava as tardes contando sacas de grãos no depósito contíguo, fazendo a contagem dos potes de doce, das especiarias, dos temperos, ervas, açúcar, sal, farinha, água de cheiro, óleos, querosene, de tudo um pouco vendia. Gostava de manter as coisas na mais perfeita organização. E já tinha colocado toda a mercadoria no papel 2 vezes naquela semana. Não aceitava ser passado para trás. Foi em uma tarde de vento fresco, no fim de outubro, que o comerciante viu passar pela porta de madeira um negro muito alto e forte, com a face quadrada e o nariz aberto, no mais puro estilo macuano do interior do que, anos depois, se chamaria Moçambique. Imediatamente o comerciante postou-se em pé, com a pistola em punho, e tão logo foi avisando: "Negro não entra aqui no meu estabelecimento." "Eu não vim comprar nada", disse com tom calmo, característica do seu temperamento equilibrado e ponderado. "E então?" rosnou Valentim Cátria. "Bem, na verdade eu quero comprar sim, mas não é mercadoria", disse enquanto observava Zulca perder a voz ao entrar no salão. Olhou confiante para a negra, que permanecia ancorada atrás do balcão, com uma tigela de laranja da terra nas mãos. Valentim observou os olhares e tão logo percebeu a intenção do cativo. Como uma raposa da serra, sentou-se na cadeira.
acendeu demoradamente seu cachimbo, puxou uma longa baforada, prendeu-o debaixo do seu longo bigode, soltou no ar a fumaça, olhou novamente para o homem e disse: "Enrabichou-se pela negra, não é?" Terezo baixou os olhos. O vendedor continuava tocando os dedos alternadamente no balcão, produzindo um barulho característico. Olhava para o gigante em sua frente, quase tapando a claridade que vinha da rua. Tamanho era o comprimento dos seus ombros. Como não pensou nisso antes? Era claro que o seu maior incômodo na aldeia iria se arrebatar pela sua negra. Bastava lhe dar as cartas agora. Que mundo era esse, onde cidadãos de bem teriam de conviver em igualdade com os africanos? Esses brutos não poderiam entender como pessoas do bem viviam, que Deus havia dirigido as pessoas por cor, justamente por algum motivo. Agora ele teria de negociar de igual para igual com alguém que não tinha sua dignidade, que não pertencia à sua monumental posição na sociedade, mas estava disposto a negociar. "Quanto está disposto a pagar pela minha melhor escrava?" "Por favor, senhor, não chame ela assim", pediu humildemente. "Que seja, é minha, chamo do que bem entender. Eu tenho casas construídas e um dinheiro guardado", confessou Terezo. "Não tenho interesse. Então, tem um jeito de você ficar com ela", lançou Valentim Cátria suavemente. "Dê-me sua carta de alforria. Seja meu e ficará com ela." "Senhor, por favor, está aí meu preço. A alforria dela pela sua." A proposta inusitada pegou Terezo de surpresa. Uma troca de liberdades? Não poderia nem pensar no que seria voltar à servilidade da escravidão. Ainda mais a Valentim Cátria. Não que o visse como um inimigo, sabia de sua inimizade e antipatia para com ele, mas pouco tempo perdia com isso. Apenas preocupava-se em ficar fora do seu caminho, terminar sua igreja, casar-se com Zuca. Agora, pego de surpresa pela oferta, viu-se diante de um dilema. "Dou-lhe uma semana para se decidir", proferiu Cátria, saboreando cada palavra da frase. "Não há de se esperar tanto, desde que eu possa viver mais Zuca, como marido e mulher. Se ela entender por bem, o negócio fica fechado", decidiu Terezo de uma só vez. "Vejo que és decidido, negro. Terá sua esposa. Pode morar com ela em nossa senzala. Tenho certeza que serás muito bem feliz conosco", conferiu ironicamente Valentim. "Agora é só trazer o documento de alforria, que levaremos a Cruz Verde lavar o termo de compra pessoal." Terezo deixou o armazém arrasado. Conseguiu o que queria, sim, mas a que preço? Atravessou a praça a passos tortos. Muita coisa lhe voou pela cabeça. Teria feito a escolha certa? Fez o que fez por amor. Sentiu reciprocidade no olhar apavorado de Zuca, pedindo com os olhos que não cometesse aquele mau atino. Era hora de se preparar, arrumar seus poucos pertences e se entregar. Chamou antes Padre Firmino, pedindo-lhe a bênção na empreitada, além de consultá-lo sobre a possibilidade de casar os dois apaixonados. "Mas tem que ser na Igreja dos Homens Negros, padre. Tá quase terminando." "Homem, o que você vai fazer é muito sério. Tem certeza que é o único caminho?" "Dê-me a palavra, padre. Tá decidido." Padre Firmino foi ter com Emiliano Ponciato, tão logo que a palestra com Terezo findou. Entretanto, o fundador da aldeia não estava em casa. "Agora vive nas montanhas com um francês. Vai entender", respondeu Célia Ponciato, enquanto acalentava o bebê Joaquim. O religioso achou melhor não incutir preocupação na mulher por conta da decisão de Terezo. Preferia tratar direto com Ponciato. Deixou a casa aflito, tentando, entretanto, disfarçar.
Passou a noite em orações desencontradas, abafadas hora e meia pelos gritos lancinantes vindo do cemitério. O pungente lamento era devastador para Firmino, que não encontrava mais solução para o mistério que não fosse um enviado do Tártaro bestial. Lançou o olhar pela janela, de onde viu uma densa neblina baixa, tomando toda a praça, proporcionando um desenho lúgubre. Ainda nessa época não havia iluminação pública a querosene na aldeia. Somente se atentariam a isso após a revolta das almas. Combate armado que iria deflagrar na aldeia, mudando definitivamente sua história. Portanto, no breu em que Encruzilhada se encontrava, somada à bruma turva, pouco ou nada se via além da jabuticabeira e do contorno da pedra do navio. Mas Firmino ainda reconheceu um elemento a mais, diante de seus velhos olhos na janela. Em meio à praça, tomada por transtornos mentais, Dona Giuliana permanecia parada, como uma assombração frente ao portão do cemitério. Olhava lá para dentro, imóvel, de camisolão, prostrada como alma presa ao mistério dos gritos. O padre, embora sonolento e também perturbado com os uivos, desceu de seu catre e foi ter com a senhora, que estava em vias de enlouquecer. Minha filha, que fazes a essas horas longe do leito? A senhora sequer percebeu a fala do vigário, que insistiu. Volte para casa, faça uma oração, será mais útil do que ficar sozinha aqui em frente à necrópole. A mulher tinha feições estranhas e sombrias. Não olhou para o padre em momento algum. Apenas voltou-se para sua casa e sumiu pelo portão. Firmino, certo de que havia feito sua parte, deu sua vigília por encerrada e tornou ao catre. Somente na manhã seguinte, deu-se com a tragédia. A casa em luto, diante da morte inesperada de Dona Giuliana. Mas como aconteceu isso, minha filha? Perguntou a Azuka, que vinha apressada pela rua. Seu vigário, a gente não sabe direito, mas foi antes do jantar. Ela tombou em cima da mesa e as comidas voou tudo pela sala. Quando seu Valentim foi ver, ela tinha virado todo o vidrinho de veneno de rato que tinha lá na venda. Os lábios dela estavam tudo roxo, os olhos dilatados, esbugalhados. Ficava falando a mesma coisa. Ela veio me pegar, ela veio me pegar. E morreu, em menos de 1 minuto. O padre permanecia em pedra, como se fosse cimentado em plena praça. Mal respirava e suas mãos tremiam mais do que o normal. Olhou demoradamente para Zuka, meio que pedindo consolo, mas esta não entendeu. Somente pôde balbuciar uma pergunta. E a que horas? A que horas foi isso? Ah, seu padre, eu não sei ver a hora direito no relógio grande do seu Valentim, mas a gente serve o jantar todo dia às 7 da noite. O padre deixou a cativa falando sozinha e se trancou na sacristia, perturbado pela imagem de Giuliana em frente ao cemitério no meio da madrugada. Como poderia ter sido aquilo? Ver pessoa morta, já morta, andando pela praça. Um mau agouro tomou conta do velho, quase centenário. Caminhou sofregamente até aos fundos da igreja. Lá puxou debaixo de um armário o baú antigo que trouxera quando chegara à encruzilhada das almas. Perdeu uns bons minutos tentando abrir a urna, pois as mãos não lhe obedeciam. De lá tirou uma empoeirada garrafa. Arrancou-lhe a rolha. Tentou encher um copo que por ali andava esquecido, até não conseguir, e resolver virar o gargalo boca abaixo. A aldeia consternou-se com a segunda morte seguida consequente de um suicídio. Célia Ponciato decretou luto diante da ausência de Emiliano, que andava dessa vez em Cruz Verde, a buscar o documento oficial da fundação de Encruzilhada das Almas. Belarmino Perrault permanecia na grande caverna, ocupado com as minas de ouro, além de mapear as pinturas nas paredes. Belina Cátria permaneceu com uma melancolia contemplativa no velório promovido na sala, a sala de visitas da família.
Iriam descartar a tradicional velação de 7 noites, pois o cadáver apresentava-se inchado como um morto por afogamento. Sua coloração assombrava pelos tons roxos que se misturavam com o negror característico das células mortas. Entretanto, nada disso incomodava mais o público do que o forte odor de carne putrefata exalando por toda a casa, invadindo a rua e descendo a montanha. Naquela noite, todos refugiaram-se do cheiro podre na igreja, onde puderam pela primeira vez, além do padre e dona Juliana, ouvir os gritos horrendos vindos do cemitério. Pareciam dessa vez mais alucinados do que nunca. A escrava mais velha, tia Dziuka, sentada no banco frio de madeira, à hora morta da madrugada, comentou: "Isso é mau agouro, menina." "O que, minha tia véia?" "Os sinais. Isso é arauto da desgraça que tá por vir." "E esses gritos, minha tia?" "Eu já ouvi barulho assim, como se fosse de gente, quando eu era criança, antes de atravessar o mar." "E o que é isso? De onde que vem, tia?" "Isso não é coisa boa, não. Vem debaixo da terra." Não mais falou. Apenas sussurrou preces de alento ao espírito de Dona Juliana, que apodrecia a casa dos Cátria. Durante anos aquele cheiro perduraria na sala de visitas. Valentim tentaria tudo, trazendo fortes desinfetantes, óleos aromáticos e até ácido antes de encerrar de vez aquela sala, utilizando-a como depósito de coisas velhas. Ainda assim, mesmo após meio século passado do seu velório, os maus avisados reparariam na antiga fetidez presente na sua residência. Valentim nada disse sobre o infortúnio, apenas lamentou, depois com a escrava sobre a perda de uma generosa cozinheira. Cuidou de esconder melhor o veneno de rato, tendo em vista a filha ainda criança. De resto, continuou sua rotina após o enterro, que respeitou os costumes cristãos, apesar de a morta ter cometido o pecado maior, de privar-se do maior presente da divina providência. Enquanto isso, Padre Firmino continuava distante, tomado por angústia mediante o ruído que tomou conta do cemitério na primeira noite após o enterro. Acordou com dores fortes de cabeça, levantou cambaleando, tomou um gole d'água, vestiu a batina, abriu a igreja, fez a reza costumeira da manhã, sozinho na sacristia. Saiu para abrir o portão do cemitério e deu conta com a cena monstruosa. O túmulo de Juliana Cátria estava violado. Mais do que isso, em meio à terra revolvida, flores destroçadas, o caixão estourado, as bordas do próprio buraco, o corpo morto, ou parte dele. Seus ossos jaziam de bruços, como que puxados vorazmente de dentro da cova por uma força selvagem. E lá estava o dono do mistério. Um animal grotesco. Puxava com seus dentes pré-históricos as carnes podres da antiga matrona italiana. Parecia sem dúvida uma tartaruga, embora com um grande rabo. E de seu casco desciam gomos igualmente pré-históricos, que iam da nuca do animal à ponta do seu rabo. Esses gomos terminavam em pontas, duras como o casco milenar, como fosse um dragão horrendo. Suas patas, com garras formidáveis, puxavam o cadáver para fora da tumba, sorvendo-lhe as carnes com suas presas alucinadas. O padre bem que tentou afugentar o monstruoso ser rastejante, mas esse desceria um grito tão perturbador, tão horrível, que o religioso deixou a necrópole em choque. Foi direto chamar Tereso, que encontrava-se na frente da casa dos Cátrias. O cativo chegou a tempo de pegar o bicho pelo rabo. Este, enfurecido, tentou de toda forma morder o homem, que a custo amarrou sua boca. Levaram para o quintal de Valentim, onde a tia de Dziuka constatou que desconfiava. "Isso é Gizu", sentenciou, "animal dos infernos." De fato, o seu alarido muito se assemelhava a um grito humano, como quem despenca de um precipício.
O padre, que vinha no encalço de Terezo, suspirou. Então, era esse bicho nas noites insones. Seus gritos eram ouvidos de dentro das covas. De certo, apareceu quando a Sinhá Maurina morreu, comentou a tia escrava. Esses bichos vieram nas galerias com os negros. Viviam nas florestas da minha antiga terra, além do mar. Deve ter saído atraído pelo cheiro da morte que tinha nos navios, tudo que de lá zarpava, trazendo nós tudo. Esses bichos só comem carniça humana. É uma peste lá na minha antiga tribo. Que tragédia, minha senhora, lamentou o padre. E tem mais. Os guizus só aparecem quando sente o cheiro de morte próxima. Isso é mau agouro. Claro. Olha só o que aconteceu com Dona Juliana, concordou Zuca, que vinha chegando da venda. Não, minha filha. Esse é só o começo. Logo vem mais. Esse pelo menos não come mais defunto nenhum, disse Terezo, decapitando o guizu, que ainda emitiu um grito assustador antes do facão atravessar a sua grossa pele. Voltemos ao cemitério agora, protestou o padre Firmino. Devemos enterrar de novo a Juliana Catre, e que Deus tenha piedade de todos nós. Belina Catre ouvia tudo do seu quarto, de onde pouco saía depois que seu pai a proibiu de noivar com Belarmino Perrault. Este andava sumido da aldeia, sequer apareceu no enterro. Pensava a menina em desalento. A morte de Dona Juliana lhe fora oportuna diante dos maus tratos sofridos. Entretanto, a mudança iria lhe prejudicar, obrigando-o a tomar as rédeas da casa antes do que previa. De toda forma, mantinha-se indiferente à rotina. Não se detinha mais com Zuca, por constar que a escrava se arranjara com Terezo. Enquanto ela, a menina moça de pura casta, vivia sobre os mandos e desmandos do seu pai. Internamente foi tomando uma raiva pela injustiça e, por consequência, por Zuca. A inveja e a cobiça foi tomando posse do seu coração. O que era uma amizade cúmplice foi tomando tons obscuros. Outro dia deu por falta de um brinco de ouro. Fez o sobrado inteiro sacudir por conta disso. Valentim Catre, que andava quieto e pensativo depois de enviuvar pela segunda vez, levantou-se bruscamente após a menina passar uma tarde toda amolando o pai. Reviraram a casa toda sem sucesso. Somente no final da tarde, Valentim considerou fazer uma busca despreocupada na senzala e ficou assombrado ao encontrar o brilhante brinco entre as coisas poucas que Zuca guardava. Todos realmente se assustaram, mas nenhum estava mais espantado do que a própria cativa. Zuca não conseguia compreender como fora parar em sua pequena caixinha de apetrechos uma peça tão rica. Ninguém sabia, aliás. Somente Belina Catre sabia. Valentim não gostava de castigos físicos. Não tinha pulso ou estômago para infligir golpes a alguém. Sua covardia se misturava com algo de humano que tinha nele. Entretanto, se viu diante de um dilema. Trancou Zuca no quarto enquanto pensava melhor. Foi incomodado pela filha, que pediu uma solução para a afronta demonstrada pela escrava, a quem tanto estimávamos, dando comida e pouso. Tanta confiança demos a ela. Enquanto tantas escravas vivem cortando cana no sol, oferecemos nossa casa para ela cuidar, e nos faz isso? Catre desconfiou da mudança do comportamento de Belina. Vinha reparando nos olhares da filha para Zuca, sobretudo depois que Terezo passou a figurar como parte da casa. Entretanto, sua autoridade como pai estava em xeque. Precisava mostrar que ainda mandava na casa. Chamou a todos no quintal. Puxou a negra pelo braço até amarrá-la na mangueira ao fundo. Ela chorava como um bebê desgarrado, pois em toda a sua vida nunca tinha ido para o tronco. Como diziam, era escrava da casa grande, tratada como branca. E agora estava prestes a tomar culpa por algo que definitivamente não fizera. Não entendia como pudera um brinco sumir do quarto da Sinhá e ir parar na sua caixinha. Terezo, dê 20 chibatadas, bem dadas em Zuca, ordenou Valentim Catre.
Senhor, sabes que não posso fazer isso. Se não o fizer e não tiver força em seus punhos, vou dar 60 chicotadas nela. E pode ter certeza, usarei toda a minha força. Não precisa disso, senhor. Ela aprendeu a lição, implorou o cativo. Não vais obedecer? Pois bem, dê-me aqui o chicote. Valentim posicionou-se atrás de Zuca, pronto para desferir-lhe os golpes. Somente aí foi que Terezo interveio. Deixa, senhorzinho. Pode deixar, disse arrasado. Eu o farei. Terezo segurou o chicote com muita força. Pensou seriamente em chicotear o patrão, arrancar-lhe o couro. Pela primeira vez sentia ódio por outra pessoa, mas fechou os olhos. O que seria mais nobre? Aceitar as chicotadas que a vida nos dá, ou insurgir contra a montanha de provocações e em luta por Lissim? Sem se dar conta de que Terezo vivia o grande dilema entre ser ou não ser, preferiu aceitar as chicotadas da vida, porque apesar de ter sido ele a bater, doeu-lhe em dobro cada investida nas costas nuas do seu grande afeto. Zuca chorou, esperneou e pouco antes de desmaiar, conseguiu observar, atrás de todos que assistiam, a cena lamentável. Uma Belina, que nunca vira antes, sorrindo de satisfação, gozando prazeres fúnebres diante do seu martírio. Logo entendeu quem pusera o brinco em suas coisas. Não compreendia o motivo, mas sabia quem lhe incutia de verdade a chama do chicote. Desamarraram-na, trouxeram-na para a senzala, e sua tia, antecipando a punição, já tinha ido à mata buscar folhas secas para cuidar de sua menina. Mesmo tomando maior cuidado, pois caso não batesse com muita força, caso não batesse com uma força mínima que causasse pelo menos ferimentos, Valentim o faria com toda a força. Ainda assim, Zuca tinha as costas tingidas de sangue. Terezo, recolhido com os seus, chorava humilhado a um canto, enquanto a tia ministrava as doses das ervas nas costas da escrava. A senzala já estava trancada, e não havia sequer um tacho de querosene para iluminar o breu da noite. Terezo aproximou-se de Zuca, deitada de bruços, ainda inconsciente. O negro estregou bastante as mãos. Pareceu proferir palavras em um idioma completamente desconhecido. Dizia: Tunumã, Tarishi, Rizua, Panomé, Kazumi, Fagã, Tumã, Dione, Tumã. Logo a luminescência tomou conta de suas mãos. Uma claridade amarelada exalava de seus descomunais dedos e palmas. Logo ficou claro, claro bastante para iluminar todo o quarto, diante dos olhares assombrados dos tios. Abriu as palmas sobre os ferimentos de Zuca, e ali, com as mãos estendidas, sem no entanto tocar suas costas, repetiu a prece: Tunumã, Tarishi, Misuá, Panomé, Kazumi, Fagã, Tumã, Diane, Tumã. Olha, Severino, olha, sussurrou a tia ao preto velho, que assistia tudo impressionado. Os ferimentos de Zuca estão fechando. E de fato, uma das propriedades da luminescência era a cura. Terezo era um cavaleiro de Tumã, conforme recebera batizado ainda criança. Vinha desenvolvendo suas faculdades sensoriais há muito tempo, treinando seu espírito para o bem. Sentiu-se mal por ter odiado Valentim Cátria. Sabia que esses pensamentos o impediam de exercer sua autoridade tumanista. Ele era um cavaleiro de água, uma das divisões que receberiam o poder da luminescência. Na encruzilhada das almas, somente ele e Célia Ponciato haviam herdado essa alta casta dentro do tumanismo. Embora ele fosse o único cavaleiro de água que conhecia, pois a filha de Guaraci, assim como o pai, era da Ordem do Fogo. A água cura, limpa a alma e dá vida, finalmente disse, após minutos com as mãos em suas costas. Já não existiam mais ferimentos, e tão logo que a sessão terminou, Zuca acordou como de um sonho,
Lembrou, evidentemente, dos golpes e do sangue correr pelo dorso, mas já não sentia dores. Aliás, sentia sim um bem-estar formidável, uma profunda emoção e grandes anseios de chorar, mas não de dor, e sim de amor. Fim da parte 9.